Oi pessoal, estamos de volta com mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender como trabalhar com os layers ou camadas, que são bem importantes para que a gente consiga fazer qualquer tipo de projeto sem perder nenhuma informação. Os layers são camadas que nós colocamos no nosso desenho para identificar um determinado tipo de linha. Isso vai variar de acordo com aquilo que nós estamos desenhando no projeto. Por exemplo, se nós estamos desenhando uma parede, nós podemos criar um layer de parede. Se nós estamos desenhando uma janela, nós podemos criar um layer de caixilha, de esquadria ou de janela. Então, isso serve para organizar o desenho, porque assim, quando eu precisar apagar ou congelar uma linha específica, um determinado grupo de elementos dentro do meu desenho, eu consigo fazer isso com os layers. Para criar um layer, nós entramos na aba Home, no painel Layers. Nesse painel, nós temos algumas opções aqui. Nós temos as opções do layer que existe. Quando eu abro o meu arquivo, eu só tenho o layer 0. E aqui, como é que eu trabalho com esses layers? O primeiro ícone é o Layer Properties, é onde eu clico para criar um layer novo. Então, quando eu clico nele, ó, abre essa caixa de diálogo. Se eu clicar nesse primeiro ícone aqui, New Layer, eu consigo criar um layer novo. Então, eu vou criar, por exemplo, o layer parede. Eu crio o layer e posso atribuir uma cor para esse meu layer. Eu quero magenta. Ok. Essa cor, ela serve não só para que a gente defina uma cor no desenho, para identificar o layer, mas também porque muitas vezes a gente vai utilizar essas cores na plotagem. Então, dependendo do estilo de plotagem de cada um, isso vai ser de cores diferentes. Eu ainda posso definir o tipo de linha que eu quero aqui e a espessura de linha. Então, assim, eu quero linha contínua ou eu quero linha tracejada. E que espessura de linha que eu quero. Eu vou deixar default, porque na verdade essa configuração aqui eu vou fazer depois quando for plotar. Então eu não vou deixar uma configuração para essa linha aqui agora, tá? Fechando isso daqui, eu tenho agora o layer parede aparecendo aqui na minha tela. Para que a gente tenha um exemplo do uso de layers, eu peguei aqui um corte de um projeto, onde eu tenho várias camadas dessas, ó. Eu tenho, por exemplo, uma camada chamada telhado, cobertura, na verdade. Então, se eu quiser que só essa minha cobertura aqui saia de cena, eu posso entrar nesse layer cobertura e posso apagar, né? Tem uma lampadinha aqui e realmente ela não é apagar do desenho, é desligar esse layer. Ó, se eu desligo esse layer, ele desaparece do meu desenho, mas ele continua lá. Se eu ligar de novo, ele vai aparecer novamente, tá? A mesma coisa pode acontecer se eu quiser congelar o layer. Às vezes, a gente está com um projeto que tem um bloco, e esse bloco tem um layer dentro dele. E aí, não conseguimos desligar, apenas congelar. Congelar, ele é um pouquinho mais abrangente. Descongelando, ele também aparece aqui. E eu posso também bloquear esse meu layer. Então, assim, se eu coloco esse cadeado aqui, esse meu layer aparece bloqueado, ele tá aqui, pode ver que ele mudou um pouquinho, ficou quase transparente, e eu não consigo fazer nada com ele. Se eu quiser deletar, por exemplo, eu não posso, tá? Tô dando o comando de apagar, tô clicando em cima e ele não faz. Então, quando eu tô com esse meu layer bloqueado, eu não consigo fazer nada com o objeto que tem esse layer. E por que a utilização correta dos layers é importante? Porque se eu precisar, por algum motivo, desligar algum dos layers ou fazer com que alguma coisa não apareça no meu desenho, se eu tiver com esses layers colocados da forma correta, fica muito mais fácil a compreensão desse projeto. Por exemplo, se eu quiser não ter essa achura aqui, eu não quero que ela apareça em um determinado momento no meu projeto, não quero que ela seja plotada, enfim. Eu posso vir aqui, posso desligar essa achura, ó, e ela desapareceu aqui do meu projeto. Da mesma forma, se eu quiser,
por exemplo, que não apareçam as minhas cotas, então eu venho aqui na DIN 50, dimensão 50, que é essa cota, e sumo com essas cotas daqui. Por quê? Porque eu posso querer fazer alguma modificação, por exemplo, e não querer perder essas cotas. Então, assim, eu posso, por exemplo, copiar todo esse meu desenho sem as cotas. Então, eu copio esse desenho para cá. As cotas, elas estão desligadas, então, quando eu ligar novamente esses layers que estão aqui, eu tenho dois projetos, um completo e um sem as cotas, que eu posso utilizar, por exemplo, para servir como base para fazer uma fachada. Então, essa utilização correta dos layers é importante. Às vezes, as pessoas deixam tudo com um layer só, e isso dificulta bastante, porque quando a gente precisa trabalhar com um determinado objeto específico do projeto, a gente não consegue encontrar esse objeto. Nessa aula nós vimos como criar os layers, como trabalhar corretamente com esses layers e o que eles significam dentro de um projeto. Treinem um pouquinho, criem os layers de vocês e nós nos vemos na próxima aula.